Estamos de volta com Contraponto Notícias e o programa de hoje é mais um programa da série Cuba, Venezuela, mostrando para você o que a televisão não mostra sobre esses dois países interessantíssimos, e nós viemos aqui fazer o contraponto disso que é passado para os nossos telespectadores sobre o que se chama aí de ditadura cubana, ditadura venezuelana, e nós estamos aqui exatamente mostrando que não se trata de ditadura, mas de expressão de poder popular, como nos falou aqui no primeiro bloco o Armando Garcia Ramos, que é um cubano que foi entrevistado pelo professor José Luiz Quadros de Magalhães. Bom, vamos começar aqui, vamos começar com o Zé Luiz, né, que foi o entrevistador ali do Armando. Como que você localizou o Armando e o que ele representa hoje, Zé Luiz, de acordo ali com a apresentação dele? Ele é um sociólogo, né, e tem uma formação política de altíssima qualidade, pelo que ele demonstra ali na entrevista. O que é muito interessante, né? Quer dizer, em Cuba é uma sociedade, efetivamente, onde não há essa diferenciação, né, grande entre as pessoas. Você tem todo mundo com um nível de escolaridade muito alto, né? Um deputado negro, que é raro aqui, um deputado negro, um cara simples, que é sociólogo, professor universitário, né, altamente gabaritado, foi várias vezes representante, e que hoje ele também integra uma comunidade, né, a comunidade lá do bairro Príncipe. É da associação do Hélio Dutra? E é da associação do Hélio Dutra, junto com a esposa dele, que é uma associação que nós vamos depois também comentar um pouco a respeito, que visa essa integração entre Brasil e Cuba, entre brasileiros e cubanos, né? Não é uma coisa governamental, né? Mas entre brasileiros e cubanos, tem muitos brasileiros estudando lá. E ele vai trazer justamente nesse depoimento, ele vai explicar um pouco do funcionamento do sistema cubano, né, que é um sistema diretorial de governo, de base de poder popular, ou seja, o poder começa na base, e ele explica ali muita coisa interessante. Acho que a começar ali, porque não é o sujeito que vai se eu quero ser candidato. Não, o cara que vai ser representante, participar das vários níveis, né, de representação. Ele tem que ser indicado desde o próprio bairro. Isso. Ele não consegue ascender, ele não pode queimar no golpe e falar você é senador, você é deputado federal, para utilizar a equivalência aqui, né? Ele começa como uma espécie de presidente de associação de bairro, né, na circunscrição. Virgílio, e pelo que ele explica ali, o Armando, parece que não é uma iniciativa pessoal, mas a primeira indicação é uma escolha do grupo. Sim. Que o encaminha, o indica como candidato, ou seja, na verdade, eles aceitam isso muito menos como um interesse na vida política, mas muito mais como sentido de um munus público, de uma responsabilidade cívica. A indicação do candidato significa que aqueles que o indicam o conhecem bem. Isso. Então sabe que ele tem a vocação para, vamos dizer, usando uma linguagem bastante popular, para desembolar todos os nós do dia a dia. É muito legal, porque ele é indicado pelos vizinhos dele. São os vizinhos do bairro que indicam, falam, esse morador aqui do bairro, eu acho o mais apto a nos representar. E algo que ele falou também nas conversas, é que todo mundo tem oportunidade de participar da representação, de participar do Conselho Popular, né, da Assembleia Provincial. E o mandato tem um revezamento muito grande. Ou seja, ele assumiu o mandato, ele vai ficar vitalício, como parece? Oxalá tivesse, eles dizem que Cuba é um regime ditatorial, oxalá tivéssemos isso aqui, que é a revogabilidade do mandato. Não só a prestação de contas trimestral, que me parece... 3 em 3 meses eles prestam contas para o Conselho Popular, né, que é uma organização ali de bairro. E a revogabilidade do mandato, ele não está cumprindo bem o seu mandato, ele pode ser posto para fora por aqueles que o elegeram. Isso, a qualquer hora. De 3 em 3 meses ele presta conta e fala, olha, não está indo bem não, tchau meu amigo, vamos escolher outro morador do bairro para nos representar. Né? Se essa moda pega aqui, né, ia ser uma maravilha. Outra coisa interessante também, ele não recebe nada para ser representante. Ele continua recebendo aquele salário, independente do cargo político que ele está ocupando. Pois vamos falar um pouquinho, então, sobre essa organização territorial, porque para o nosso telespectador, né, fica fácil entender quando a gente compara com o Brasil, que é uma federação, então o telespectador está acostumado a viver num bairro, que faz parte de uma cidade ou um distrito, que integra um município, que compõe um Estado membro que faz parte da Federação Brasileira. Como há essa correspondência em Cuba, que não é uma federação, é um Estado unitário, mas tem divisão territorial, né? E ele fala isso fica muito claro nessa representatividade, onde tem conselho municipal, tem um conselho distrital, tem um conselho nacional, que é o único que tem deputado, né? Os outros são delegados.
Respeitando as especificidades, eu penso que a gente poderia, talvez, reduzir aspas da seguinte forma. A circunscrição seria o equivalente a uma associação de bairro. A Assembleia Municipal, o equivalente, mas muito... Não, mas antes aí tem um distrito, não? O sistema que vai... Circunscrição, distrito, município. Mas nesse nível distrital não existe o correspondente a uma Assembleia Distrital. A gente já pula para o equivalente da municipalidade, que seria, muito mal comparadamente, o equivalente à nossa Câmara Municipal. E em seguida, o que seria uma Assembleia Legislativa Estadual a provincial. E só são chamados de deputados aqueles que compõem o nível nacional. Da Assembleia Nacional. É muito mais democrático, é muito mais dinâmico. Além disso, né, a questão da separação de poderes, como funciona e a relação do poder executivo, que é um conselho de Estado, com esse poder legislativo. Então, mas antes só de falar dessa separação de poderes, eu tenho que dizer que a coisa que mais me surpreendeu em Cuba, quando eu visitei o país, foi saber que em cada município existe uma universidade. Em todos os municípios cubanos existe uma universidade. E hoje... uma unidade de saúde também, isso é fundamental. E uma unidade de saúde. Onde não se paga absolutamente nada. Nem pelo médico, nem pelo medicamento que ele te receitar. Olha, o que é interessante, dados recentemente divulgados, né, num texto de Inácio Ramonet, que foi diretor do Le Monde, etc., um órgão de imprensa confiável, sério, né, ele mostrando que hoje a Venezuela tem cerca de 83% dos seus jovens na universidade. Né, perde só, aqui na região, perde só para Cuba, onde todo mundo tem oportunidade de entrar na universidade. E muito à frente... Olha que dado interessante que as pessoas nem imaginam. Muito à frente dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, né, e de vários outros países aí que são considerados países de ponta. Todo cubano tem chance de entrar na universidade. E nós com 14 milhões de analfabetos, o que é que não existem em Cuba e nem na Venezuela. Não, a erradicação, né, do analfabetismo já foi atestada nesses dois países. Aliás, se você pegar a ALBA, né, que é essa organização que integra a Bolívia, Venezuela, Nicarágua e Cuba, né, o único país onde há ainda analfabetos é a Bolívia. A Nicarágua foi extinta, na Venezuela não há mais analfabetos, em Cuba não há mais analfabetos. Mas vamos retornar à estrutura política. Separação de poderes, mas só lembrando o seguinte para o nosso telespectador. No primeiro programa aqui dessa série, eu comentei que nosso objetivo não é ovacionar Cuba e Venezuela como se não tivessem problemas. Existem problemas sim em Cuba, existem problemas na Venezuela e graves. Problemas graves. Né? Problemas inclusive econômicos por causa do bloqueio em Cuba e por outras razões na Venezuela, uma má distribuição de riqueza histórica que está sendo superada agora, mas o mais importante é dizer o seguinte, aqui nós estamos mostrando, criando a oportunidade de você saber que não é como é mostrado na televisão, né? Então, exatamente nosso objetivo é fazer o contraponto. Os problemas nós não vamos comentar porque eles são falados aí em demasia. Só são falados, né? E muitos problemas que não existem também são inventados, né? Além dos que existem, nós queremos desfazer aqui. Muitos, duas coisas me parecem fundamentais para você que está vendo em casa poder exercitar o seu livre raciocínio, o seu livre pensar. Primeiro, nessa noite, milhões e milhões de crianças vão dormir na rua, meninos, né? Nenhum deles é cubano. Segundo, várias e várias pessoas não conseguem se localizar, a não ser pelo número do ônibus, que não sabem ler e escrever. Nenhum deles cubano. Então, eu penso que, com todos os problemas... E ninguém vai morrer por falta de atendimento médico também em Cuba. Nem de luxo, né? Porque, na verdade, o que se diz, isso fica muito claro na fala do Mong, que é na sequência nós vamos ter esse programa com ele, que é um representante de um CDR, né? Não há falta não há necessidade de consumo de artigos de luxo em Cuba. O que existe, esse é um grave problema. Se você vai a Cuba pensando que vai fazer consumo de luxo, pode tirar seu cavalinho da chuva, porque não há o que comprar de artigo de luxo. Agora, livros são coisas extremamente baratas e em todo lugar, em toda casa que se vai, com orgulho se mostra e se comenta e se discute sobre a biblioteca.
Bom, separação de poderes agora existe em Cuba, né, professor? Não, e lógico, existe dentro do sistema diretorial, que aliás é o sistema também adotado na Suíça, né, também adotado na China. Então o que você tem? Rapidamente, o Conselho Popular, que é um órgão de fiscalização que está no nível ali próximo dos bairros, né? Depois você tem a Assembleia, que é um órgão de administração, mas coletivo no nível municipal. Depois tem a Assembleia Provincial, né, que é um órgão de competência legislativa e administrativa em nível provincial, que seria equivalente aos nossos Estados-membros. E depois a Assembleia Nacional, que é o Legislativo Nacional. Só que no sistema diretorial, essa Assembleia Nacional, ele explica isso, ela vai escolher o Conselho de Estado. A gestão é feita pela base, isso é que é fundamental. Tudo vem da base. E qualquer cidadão tem a chance de participar. Né? E aí, nesse Conselho de Estado, é um órgão colegiado, com 35 membros, que é o órgão que é o Executivo. Então, o Executivo é um órgão do Legislativo, subordinado ao Legislativo e escolhido pelo Legislativo. Então, você começa desde a base e aí você vai chegar até o Conselho de Estado, que é o órgão. E desse Conselho de Estado ainda tira um Conselho de Ministro, que são aqueles ministros das pastas especializadas. Ministro do Transporte, Ministro da Economia, Ministro disso, daquilo. Também tem que prestar, os ministros e os vice-ministros também têm que prestar contas trimestrais e podem ser destituídos a qualquer momento. Uma outra coisa também interessante é o fato do papel desempenhado pelo Fidel Castro durante vários anos e agora pelo Raul Castro, irmão dele. Qual é esse papel? Corresponderia, me parece, pessoalmente, muito mais a figura do rei numa monarquia do que exatamente um governo. Primeiro-ministro. Eu penso mais a figura de um primeiro-ministro. Eu acho, uma coisa interessante, outro dia mostrando lá a comemoração do aniversário da Rainha da Inglaterra, e ninguém implica com a Rainha da Inglaterra, que tem muito poder. Ela manda e manda muito. Né? E ela é vitalícia, vai morrer com esse hereditária. poder, vai passar para os seus filhos. No caso que ele explica ali, o Raul, o Fidel, tem que passar por eleições periódicas. E a função que é a função do Fidel Castro e agora do Raul Castro, ele é chefe de Estado. Né? Então ele representa o Estado das Relações Exteriores e ele preside o Conselho de Ministros. Por isso que eu comparo um rei e uma rainha, porque eu acho que ele tem um papel simbólico. Isso, nesse sentido, sim. Eu gosto muito de rei e rainha, eu prefiro mais a figura do primeiro-ministro. Porque o rei e a rainha não são eleitos, são cheios da grana, e o Fidel leva a vida como... Aliás, você não que tem... é uma outra você não vê mentira isso. que se fala em relação Fidel a milionário, ele. Você não tem isso. Você pega um sujeito, né, que tem poder, ele vai andar num carro simples, vai morar numa casa simples, assim como todo e qualquer outro cubano. Então, o papel que ele exerce, ele é reeleito sistematicamente pelo que ele representa na história. O próprio Armando foi reeleito por 8 legislaturas. Então, não é porque exerce um cargo como ocorre em qualquer outro vitalício lugar. ou porque o que eu acho muito bacana é o financiamento das campanhas ser feito pelos próprios moradores, pelos vizinhos, pelos colegas, por aqueles que acreditam na sua proposta. Bom, isso aí que ele falou ali, que é importantíssimo ressaltar. É um sistema, então, bastante diferente do nosso, né, e vale muito a pena conhecer. O professor Zé Luiz vai ficar devendo no próximo programa usar uma camisa típica cubana para mostrar para vocês aqui como que é a simplicidade desse país. Na próxima semana nós voltamos com mais um Contraponto Notícias, falando de Cuba e Venezuela, e agora a gente encerra o programa com um pequeno vídeo para você.